irmãos, o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Antioquia, da Síria, e ele então, ele provavelmente ficou sabendo que os não-judeus, saindo de Jerusalém sem permissão dos apóstolos, estava perturbando a fé dos gentios na região da Galácia, né, que seria no sul, né, as igrejas de Derbe, de Listra, Icônio, de Antioquia da Pisídia, estava sendo perturbado com o falso evangelho, né, que você tinha que guardar a lei para ser salvo, né? E Paulo então vem mostrando para a gente que nós estamos livres da lei, né? Graças a Deus, né? Nós não estamos sujeitos à lei de Moisés, nem à lei de homem algum. Eu vejo no mundo religioso de hoje pessoas criando leis e subjugando o povo, né? E muitas pessoas ficam ali subjugadas. Então, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas também nós não estamos debaixo de lei alguma, né? A única lei que nós estamos sujeitos é a lei da liberdade, a lei de Cristo, né? Esta lei eu estou sujeito, né? O que rege esta lei? O amor, sem o qual nada que eu faço ou você faz tem algum valor diante de Deus. E ele já nos falou, né, no capítulo 1, depois de cumprimentar os irmãos, né, ele adverte os irmãos, e até fica triste, porque os irmãos estavam deixando aquilo que ele ensinou por um outro ensinamento. E Paulo está dizendo, olha, eu não aprendi de homem algum, eu aprendi diretamente de Cristo, e eu transmiti o que Cristo me ensinou a vocês, e vocês estão desprezando o que Cristo ensinou. Aí ele descreve isso, né, nos capítulos 1 e 2, e aí ele vai no capítulo 3 de Gálatas, depois dele ter repreendido, né, duramente o apóstolo Pedro, e para você ver que as atitudes falam mais do que as palavras. Olha o que Pedro fez. Ele estava comendo com os irmãos gentios. Quando ele vira alguns judeus, ele sai da mesa, né? E para ficar bem com os judeus. Paulo falou que até o Barnabé, né, foi persuadido, né, pelos judeus. E aí Paulo diz, olha, vocês estão reedificando aquilo que foi destruído. Vocês estão dizendo que Cristo é o autor do pecado, né? Então, às vezes uma atitude fala muito mais do que as palavras, né? E eles foram corrigidos ali pelo apóstolo Paulo, e aí então ele vai continuar aqui falando da insensatez dos irmãos da Galácia, né? Que eram várias igrejas naquela região. E eu acho interessante, né, que os apóstolos não medem palavras para corrigir os erros. Hoje a gente fica cheio de doce, né? Oh, cuidado com o que você fala, toma cuidado. Irmão, fala rasgado e boa, né? E quem é de Deus, vai ficar, vai permanecer. Quem não é, já vai ser cortado mesmo e pronto. Não é ser sem educação, não é isso. Mas, às vezes a gente fica com muito jeitinho e acaba não falando nada, né? Não resolvendo nada. Olha o que Paulo fala aqui no verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos. Ele não falou docemente, né? Como Tiago, meus irmãos, né?
Ó Gálatas insensatos. Inclusive ele está exclamando aqui, né? Ele está fazendo um desabafo aqui, como Jesus. Lembra quando Jesus estava vindo do Monte da Transfiguração? E aí tinha um pai lá desesperado por causa do filho endemoniado, e já tinha levado lá para os discípulos, eles não puderam expulsar os demônios. Aí o pai aproxima de Jesus e diga: se tu podes. Jesus fala: mas tudo é possível ao que crê. Ele falou: mas eu não tenho fé. Inclusive eu passei lá na sua igreja, os caras estavam brigando lá, e os discípulos estavam discutindo Bíblia com os fariseus, com os mestres da lei lá. Então eles estavam discutindo, em vez de fazer a obra de Deus, estavam brigando. Aí Jesus fala o quê? É a mesma coisa aqui, ó. Né? Até quando estarei convosco? Foi um desabafo, né? Que Jesus fez. E aqui Paulo está fazendo a mesma coisa. Ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Olha bem, aqui tinha algum feitiço, alguma macumba? Não, né? A ideia aqui é que eles foram o quê? Seduzidos, enganados, né? Por aqueles que diziam que você tinha que guardar a lei de Moisés para ser salvo. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Né? Então, Paulo está chamando eles para a realidade, né? Que o sacrifício para a nossa redenção e salvação é o sacrifício de Cristo. Nada que você faça, ou eu faço, ou deixo de fazer, vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você ou por mim. Né? Agora, Deus pode nos julgar fora? Pode. Você vê que a gente não presta, pode. Né? Então, ele continua falando aqui aos Gálatas, quero apenas saber isso. É interessante que Paulo chama os irmãos a pensar. Devemos desafiar os irmãos a raciocinar, a pensar, a ter uma fé própria, né? Não uma fé imposta por alguém, mas uma fé própria. Então Paulo está dizendo: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo foi dado a vocês porque vocês guardavam a lei ou porque vocês guardou a fé? Nós sabemos qual é a resposta, né? E Paulo continua: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Qual é a expressão da palavra carne aqui? Qual é o significado? A lei. Então, nem sempre carne significa pecado. É claro que estava pecando, né? Porque estava querendo se aperfeiçoar nas obras da lei. Se eu fizer isso, aí eu serei justificado. Se eu não fizer isso... Não, ninguém é justificado por obras da lei. Ninguém. Então Paulo está dizendo: olha, vocês que começaram no Espírito, agora está guardando mandamentos de homens, né? Porque não era nem mandamento de Moisés, eram os judaizantes que estavam impondo, né, costumes dos judeus sobre a igreja dos gentios. Então Paulo está dizendo: olha, vocês começaram muito bem no Espírito, e agora vocês estão se aperfeiçoando, ou querendo se aperfeiçoar na carne, né? Pelas obras da carne. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Lembra que eles sofreram dos seus patrícios, né? As mesmas coisas que os judeus sofreram. Então Paulo está dizendo: olha, vocês passaram por dificuldades, por tribulações, e agora vocês estão guardando a lei, né?
Você sofreu por causa da fé, não foi por causa da lei. Na lei vocês estão sendo queridinhos aí dos judaizantes, né? Mas da fé vocês estão sendo odiados por eles. Então, Paulo está perguntando, olha, vocês padeceram por causa da fé. Se é que na verdade foram, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aqueles que lhe concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os sinais e milagres que o Senhor Deus realizava pelas mãos dos apóstolos, quem que realizava? Os apóstolos ou o Senhor Deus? O Senhor Deus. Né? Quem operava sinais e milagres e maravilhas era Deus, através de Paulo, Pedro e outros. Então, porque às vezes a gente acha que foi Pedro, né, que curou aquele moço, aí o próprio Pedro fala que não foi, aí tu fala, não foi, o próprio Pedro falou que não foi. O próprio Pedro diz, não foi pela minha piedade, não foi, foi Deus, foi Jesus. Então, tem muita gente que acha, né, que a obra da salvação é realizada pelo homem. Então, o homem tem que realizar coisas, né? Meu irmão, a salvação começou com Deus e termina com Deus. Quem planejou a salvação antes dos tempos eternos? Deus. Quem fez a promessa a Eva que um dos seus descendentes esmagaria a cabeça da serpente? Deus. Quem prometeu a Abraão que um dos seus, né, descendentes abençoaria todas as famílias da terra? Deus. Quem nos amou ao ponto de entregar seu filho na cruz? Deus. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? Deus. Quem o exaltou acima de todo nome, acima do céu, da terra e de tudo que existe? Deus. Tudo começou em Deus e tudo termina em Deus. Então, a nossa salvação começa e termina em Deus, né? Agora, por amor a Deus, você desenvolve, né, uma amizade com Ele, um relacionamento com Ele, amizade com o povo dEle, um relacionamento com o povo dEle. Você faz as obras que Ele de antemão preparou para que você ande nela, porque você o ama, porque Ele te amou primeiro, né? Então, os sinais e milagres que os irmãos, né, da Galácia viram, foi pela pregação da lei. Os judeus, aqueles judaizantes não fez nenhum milagre, nenhum sinal, ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Quem fez? Deus, através dos seus apóstolos, né? Paulo, que estava lá na região, o Timóteo, o Silas, o Barnabé, né? Estava com ele. Não. A irmã está perguntando, foi daí que surgiu a matéria que o homem é o centro do universo? Não, isso foi lá para o século XV, que a igreja dizia que o centro do universo é a Terra. Então, se o centro do universo é a Terra, então a Terra tem supremacia, né, sobre tudo. Então, o homem é mais importante, inclusive, do que Deus. Foi aí que surgiu essa falsa doutrina, que hoje está aí nas igrejas, né? Que o homem é mais importante do que Deus. É a felicidade dos irmãos. Os pregadores pregam para fazer coceira nos ouvidos dos irmãos, e não para desafiá-los ao arrependimento, às boas obras que Deus criou para que nós vivêssemos nela, ao negar a si mesmo. É raro as igrejas pregarem isso, né? Porque está pregando coisas que os homens querem ouvir, né? Então, por isso que é bom, né, os pregadores pregar toda a Bíblia, né? Começa de um livro e vai pregando tudo. Porque ora você vai falar de consolação, ora você vai divertir, ora você vai instruir, ora você vai corrigir, porque a Bíblia faz tudo isso, né? Então não, foi mais ou menos no século XV,
né, para o lado do Galileu, que ele falou o contrário, né, foi até excomungado pela igreja, né, que não era a terra o centro. E às vezes na igreja os irmãos acham que eles que são o centro, né? Tem que ser do jeito deles. Se não for do jeito deles, eles fazem beicinho e saem, né? Então não mudou muito de lá para cá não, tá? Então agora ele vai dar o exemplo de Abraão. Vai mostrar para nós que Abraão, né, que é o pai da fé, ele foi justificado pelas obras. Quer ver, ó? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Saiba, portanto, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Abraão creu em Deus, quando Deus lhe disse, olha para o céu, ele olhou, sua descendência será, né, como, ele creu. A lei veio quantos anos depois? Não, 430 anos depois da promessa. Então a lei anula a promessa? De jeito nenhum. A lei não anula a promessa foi feita 430 anos antes da lei. E agora eles estão anulando, os judaizantes estão anulando a promessa, dizendo que você tem que guardar a lei. Não. Nós somos livres, irmãos. Eu vejo aí, né, no mundo religioso, né, e se a gente não toma cuidado, a gente entra na onda que as pessoas se proíbem, né, de tantas coisas, né? E bom dia, irmãzinha. Enquanto a Bíblia não, né? As pessoas começam a proibir, né? Chega uma irmãzinha com um pince no nariz. Aí você já olha para ela com... Mas Deus pôs um pince no nariz de Israel. E aí? Hã? Deus pôs. Deus pôs. Para embelezar. Deus deu bracelete para Israel. Deus deu roupas finas para Israel. Deus colocou um pingente no nariz de Israel. Tudo bem. Hã? Ô irmão, eu não vou falar não, porque amanhã vai chegar aqui cheio de negócio. Então assim, às vezes as pessoas, né, assim, discriminam alguém porque ela furou o nariz lá com o trem. Mas, irmão, o nariz é dela, se você quiser falar, o problema é dela. Isso não vai, né? Aí Deus mostra como que ele embelezou Israel, né? Tão legal a passagem que Deus embelezou Israel, pôs um pince e tal. Aí os caras falam, não pode pôr pince. Não, que não pode. Se Deus pôs, Deus mudou de ideia? Não, gente. Olha, o cristão ele é livre. Ele não está sujeito a regras e leis e mandamentos, né? Qual que é a lei que nos rege? O amor. Então, se eu for fazer algo que vai escandalizar meu irmão, não vou fazer, né? Mas eu também discriminar aquele que fez, ele fez, e agora? Ele já fez. Aí ele chegou na igreja, eu vou discriminar ele? Não, ele fez, né? Eu não vou julgar aquele que fez e também não vou deixar ele me julgar por não fazer, né? Mas, por isso que eu estou falando, que nós muitas vezes, nós ouvindo aí, as pessoas falam, não pode, aí vai cego, não pode. Aí, um belo dia a gente vê uma passagem da Bíblia e fala, ai gente, a vida toda eu não falaram que não podia, mas olha aqui, você sabia que Deus tem o seu nome tatuado na mão dele? Deixa eu ir embora, vai ler a Bíblia.
Então a turma fica aí. Eu não acho, né, que os santos deveriam fazer certas coisas, mas eu não achar e ser errado é muito diferente, né? Eu não achar que é certo e ser errado tem uma diferença muito grande, né? É assim, mas aí a turma começa a falar, não pode, não pode, não pode, não pode, mas isso é lei, aí. Onde está escrito isso? Não tem nada a ver, nada a ver. Porque não é o que entra no corpo que o contamina, né? É o que sai, né? Então, se você quiser pôr um garfo no seu nariz, problema seu, ué. Põe aí. É, irmão. Não tem nada com isso, não. Mas a turma cria leis e coloca sobre o povo, e as pessoas seguem, né? Porque ouviu falar que não pode. E aí fica, no coração ela tatuou. Só não está no corpo, mas no coração está lá. E aí? É interessante, né? Eu sei que é complicado, viu? A turma gosta de criar coisa, né? De inventar coisa que não, que em vez de ajudar só atrapalha, né? Quando Deus fala, né, sobre Israel, ele fala de uma forma tão legal, né? Como que ele tratou Israel. Abre lá em Ezequiel 16, ela está doida para saber a passagem, então vamos falar, né? Vamos falar. Agora, se ela chegar aqui amanhã cheio de ferro no nariz, azar, a gente põe um imã, e põe um imã grande lá na entrada, aí já fica aí então, irmã, não amola a gente não. Olha Ezequiel, capítulo 16, para você ver, irmãos, que a lei que foi dada a Moisés, né, e aos profetas, é graça. E a graça que foi nos dada, nós temos transformado em lei. E isso é terrível. Porque olha o que você vai ver se não é graça. Ezequiel 16. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, falando com Ezequiel, mostra a Jerusalém as suas abominações, os seus pecados. Diga-lhes, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem, ele vai falar da origem de Israel. E ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu. E a sua mãe era? Que linhagem? Você sabia que Israel descendia desses povos? Provavelmente não, né? Quanto a seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical. Porque essa turma era ruim, viu? Os cananeus eram maus, os heteus também. Nem a lavaram com água para que ficasse limpa. Nem a esfregaram com sal. Porque, né, eu lembro que quando a filhinha da Jerusa nasceu, ela bateu foto, logo que acabou de nascer. Era branca igual leite. Eu falei, não é sua filha não, irmão. Sinto muito. Aí esfregou sal na menina, a menina ficou escurinha, né? Da cor da irmãzinha. Eu falei, agora é sua filha, né? Agora é sua filha. Então havia aquela, não tinha, né, o que nós temos hoje, em termos de hospital, esfregava sal para tirar a placenta, sujeira, o sangue da criança. Nem a enrolaram com panos, ó, não fizeram nada. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas. Olha como Deus tomou Israel, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogado em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Por que Israel se gloriou? Olha a condição dela. Pai é teu, mãe, como é que é? Né? Olha bem, por que Israel se gloriou?
Porque eles esqueceram, irmãos. Eles esqueceram como Deus os encontrou. E o problema do orgulho dentro das igrejas é exatamente o esquecimento. As pessoas esquecem quem elas eram, o que elas se tornaram por causa da graça de Deus, e aí começa a desprezar aqueles que talvez estão na mesma situação que já teve um dia. Então olha a situação de Israel. Agora vamos ver o que Deus fez com Israel. Ó. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu próprio sangue, eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu e desenvolveu e ficou muito bonita. Ok, legal, né? Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança, casamento com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com a água, limpei o sangue, que a cobria, e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas, e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Vocês andam isso com, sei lá, com o que vocês andam? Né? Olha mais o que ele fala. Também a vesti com roupas bordadas, né? Cingi de linho fino, cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes na mão, um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Aí o cara fala assim, não pode não. Mas Deus mudou de ideia? Assim você foi enfeitada com ouro e prata, e as suas roupas eram de linho fino, de seda e bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel, de azeite. Ó, dieta aí, ó, perfeita. Você era o povo de Deus, mas o povo de Israel era um povo muito bonito, porque o Senhor o embelezou. Foi o Senhor que fez. Porque eles não tinham mérito nenhum. O pai deles era cananeu, amorreu, né? Jogou ele fora. Ele estava afogando no sangue. Aí Deus passou e viu. E Deus tomou aquela criança, né? E engrandeceu aquela criança. Ela tornou jovem, tornou na idade, né? Do amor, por isso que Deus casou com ela, né? Então, aí alguém pode falar, mas isso é linguagem figurada. Não é não, hein? Deus enriqueceu Israel. Enriqueceu. Né? Tanto é que como que o Arão fez um bezerro de ouro? O que ele falou para as mulheres? Tira os pendentes do nariz, tira os braços. Então, eles tinham, né? Tira aí. Aí depois, para justificar lá com Moisés, né? Aí eu julguei esse negócio aí, e saiu um bezerro. Ah, não, para. Você teve que fazer um molde, você teve que preparar tudo, derreter o ouro, fundir. Aí você falou que jogou no fogo, nasceu um bezerro. Para. Então, e ele falou, né? Você se alimentou, e você era muito bonita, e chegou a ser rainha. Né? E nós, irmãos?
O que nós chegamos a ser por causa da graça de Deus? Um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Aí a gente vai e esquece. Aí troca Deus por bobagem. Né? E ele fala mais, ó, que a sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Mas você confiou em sua beleza, em sua fama, fez com que você se... Então, você só tem que tomar cuidado, né? Tem gente que se acha tão bom, né? Depois que foi absorvido por Jesus Cristo, que faz a mesma coisa que Israel. Né? Deus nos enfeitou, né, com a sua glória, com a sua beleza. E aí as pessoas vão e esquecem. Aí conta o resto da história e Israel é rejeitado. Mas não foi o problema de ter um pingente no nariz. Foi o problema dela pegar as vestes dela, né, que era de linho fino, roupas finas que o Senhor deu, e colocasse no ambiente para se prostituir. Esse é o problema. Você pegar a sua beleza, a glória que o Senhor te deu para se prostituir. Né? Aí está errado, né? Você vestir roupas para chamar atenção para si mesmo e não para o Senhor, aí é o problema. Então, nós não estamos sujeitos a lei nenhuma. Nós estamos sujeitos à lei da liberdade, que a lei que rege essa lei, né, é o amor. E quando eu amo, eu não causo escândalo, meu irmão, eu cuido, né, de ser um bom exemplo, de ser uma boa testemunha para meu irmão, para minha irmã. Né? Tem gente que exagera nessas coisas. Você pode ver que os que exageram, muitas vezes está ligado mais ao mundo mesmo do que a Deus. Né? Está mais preocupado com a aparência do que com o coração, né, unido ao incorruptível. Né? Tá, mas as obras do Espírito é pela fé e não pela lei. Aí vai continuar falando do Abraão, ó, verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, ele foi atribuído para justiça. Saiba, portanto, os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então o Evangelho foi anunciado a Abraão antes da lei, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, ou todas as famílias da terra, depende da versão, né, que você está lendo. Então, o Evangelho veio quantos anos antes da lei? 430 anos. A lei veio por causa da transgressão do povo. Lei é feita para transgressor. Se não houvesse transgressão, não haveria lei. Haveria a promessa. Se todos tivessem seguido a fé de Abraão, haveria necessidade da lei? Não. A lei veio por causa da transgressão. 430 anos depois. Então ele continua dizendo, olha, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, que o homem é justificado pela fé. E quando Deus exigiu de Abraão, seu filho, o que ele faz? Pela fé, ele sacrificou o seu filho. Porque ele diz, eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Então ele matou ou não? Matou. No coração dele,
Isaac foi morto. Mas ele também tinha na mente que Deus era poderoso para ressuscitar o seu. Por isso que ele falou com o povo que estava com ele: nós iremos e voltaremos. Mas ele sabia quem era o sacrifício: seu filho. Então, o que justificou Abraão? Então você entra na água do batismo, mas você não tem fé. Você é justificado? Não. Você acredita que se você for a água do batismo, Deus te dá a sua graça, o seu perdão, o seu espírito, todas as bênçãos celestiais em Cristo. Só que você não crê. Aí você entra. Você é justificado? Não. Por que muitas pessoas não entram na água do batismo? Porque elas não creem que Deus vai lhe conceder o perdão dos seus pecados. Porque se ela acreditasse, ela entrava. Abraão cria que Deus ia ressuscitar seu filho. Por isso ele foi para o sacrifício. Se ele não cresce, ele não iria. Mas ele creu em Deus e, inclusive, o seu filho foi colocado no altar, né? E amarrado. E você vê que ele não luta para não ser amarrado. E ele também aceita. Ele também era um jovem de fé, né? Uma criança de fé. Então, a fé nos leva a fazer. Por isso que rege a nossa fé, o amor. Se eu amo a Deus, Ele manda eu fazer algo, eu faço. Se eu crio desculpa, é porque eu não amo, pronto. Então agora você sabe por que Abraão foi justificado. Ele foi justificado quando ele pôs o filho dele lá no altar e estendeu o cutelo? Não. Quando ele falou lá com os homens: nós iremos e nós voltaremos. Porque ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Então, aí ele fala aqui, né? Então, de fato, Deus anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pois todos os que são da obras da lei estão debaixo da... eu dou o dízimo por causa da lei. Você está debaixo da... eu guardo o dia, meses, ano, por causa da lei. Você está debaixo? Eu não como isso ou aquilo por causa da lei. Você está debaixo da maldição. Eu uso esse tipo de roupa por causa da lei. Você está debaixo da maldição. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem conseguia guardar toda a lei? Ninguém, só Cristo, né? Ele foi o único que guardou toda a lei. E é evidente que pela lei, qual lei, irmão? De Moisés. Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Quais os profetas Deus falou essa expressão lá no Velho Testamento? Quais dos profetas? Isso é uma citação dos profetas, né? Oh Deus, como que o Senhor permite o mal prosperar? Como se Deus permitisse. Foi o que o profeta estava... Como o Senhor permite que meus olhos vejam a maldade, se o Senhor é tão puro e santo? Aí Deus falou com ele: espera aí, não preocupa não. Eu vou trazer um povo terrível para bater nos vocês.
Oh Deus, como que o Senhor pode pegar um povo que é pior do que a gente para castigar a gente? Aí Deus falou, não, mas depois eu castigo eles, não se preocupa não. Depois eu resolvo com ele. Não, faz o seguinte. Vai lá, sobe lá na torre, lá, escreve com letras bem grandes, para que se alguém passar correndo, possa ler. Aí ele foi lá. O justo vive pela fé. Para quem que Deus falou isso? Depois ele faz uma canção muito bonita. Ainda que a figueira não dá o seu fruto, ainda, Abacuque, ó. Quem disse que os da fé têm que entender as ações de Deus? Tem que ter fé que Deus está no controle e que Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que lhe obedecem. Quem disse que eu tenho que ter resposta? Então, o justo vive pela fé, não pelo que ele vê, não pelo que ele ouve, não pelo que ele tem no bolso, não pelo que ele pode, porque isso não é fé. O justo vive pela fé. Ele confia que Deus, no caminho, Ele vai providenciando. Então ele vai. Ele sabe que Deus faz. E é pela fé que o justo vive. Não é pelo que ele entende, não é pelo que ele sabe, não é pelo que ele tanto é que quando Deus respondeu a Jeremias, as perguntas dele, adiantou. Jeremias queria saber, então tá bom, gente, senta aí, vou te explicar tudo. Aí Deus explicou para o Jeremias tudo, adiantou? Ele continuou chorando do mesmo jeito. Então, sabe por que muitas vezes Deus não nos responde? Porque a gente não aguenta a resposta. Às vezes a gente não aguenta uma resposta de um irmão, a gente fica ofendido. Imagina Deus respondendo. Imagina o irmão chamando, ô irmão, você é insensato. Paulo não acabou de falar aqui que os Gálatas eram insensatos? Aí você vai fazer beicinho, né? Não, nós temos que ser pessoas maduras, conhecer as Escrituras para que a gente não caia, né, da graça de Deus, né? Então, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, o justo vive pela fé, está lá em Abacuque 2, verso 4, né? Não é pelo que você tem, não é pelo que você pode, não, é pela fé, a gente anda por fé, né? E ele continua, ó. É evidente que pela lei ninguém é justificado, mas o justo vive pela fé. Ora, a lei não procede de fé. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Tá bom. Você quer dar o dízimo? Quero. Beleza. Então você vai guardar o sábado. Você não vai comer mais isso. Você, quando chegar no 7º dia, depois de 6 anos de trabalho, você não vai trabalhar no 7º ano. Você vai viver do que você produziu durante aqueles 6 anos. Quando você completar 50 sábados desse jeito, você vai devolver tudo que você comprou para os antigos donos. Isso é a lei. Né? Aí aqueles que dizem que guardam o sábado, né? Não guarda. Porque na observando o sábado, você só pode andar um tiro de uma pedra. Né? Aí o prédio da igreja está aqui, o cara mora 5 quilômetros do prédio. Quando ele chega no prédio, já quebrou o sábado, muito tempo. Já quebrou, muito tempo. Pode ser, né? Um tiro de canhão, né? Um míssil agora, né? Pode ser. Então, ninguém, irmão, é justificado pela lei.
né? E aí nós temos que tomar cuidado, porque já tem gente ensinando aí, ó, que você tem que dar o dízimo, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer... Não. Maldito é aquele, né, segundo as Escrituras, que queira ser justificado pela lei. Mas tem gente na igreja que se julga tão bom, sabe por quê? Porque ele consegue ler a Bíblia todo dia. Eu confesso, eu não consigo. Todo dia eu não consigo, não. Apesar de ter grande parte da Bíblia no meu coração, que eu posso fechar meus olhos e recitar, mas a prática de abrir e ler todo dia eu não consigo, né? Ou talvez não queira, né? Sei lá. Mas tem gente que consegue, aí fala que é bom, porque lê a Bíblia todo dia. Consegue orar 2 horas. Eu consigo ficar o dia inteiro cuidando, ajudando você a consertar o telhado da sua casa. Mais para Marta, né? Do que para Maria. Se você é Maria, irmão, fica aos pés de Jesus e ouça ele. Mas não amola as Martas que ficam na cozinha limpando os pratos que você acabou de comer, não. Deixa as Martas lá. Está todo mundo servindo a Deus ou não? Desde que ela está lá sem reclamar, né? Sem querer tirar as Marias da presença do Senhor, está tudo certo. O problema das Martas é tirar as Marias. E o problema das Marias é achar que só ficar aos pés de Jesus resolve. E fazer o bem ao pobre, ao necessitado, ao aflito, né? Então, de vez em quando, a gente tem que lembrar as Marias. Ô Maria, para de orar, só. Vai lá cuidar daquele irmãozinho lá. E às vezes nós temos que lembrar as Marta. Marta, para de fazer comida. Eu ouvi a palavra de Deus. Né? Tem que ter equilíbrio, né? Então, aqueles que procuram se justificar pela lei, mesmo que seja uma lei que ele criou para si mesmo, olha o problema da igreja de Corinto, mais tarde nós vamos ver, né? Eles criaram lei para medir eles mesmos. Olha que burrice. Né? Eles criaram lei para medir a espiritualidade deles. E eu acho que hoje em dia muita gente criou lei para medir. Se eu oro todo dia, se eu leio a Bíblia todo dia, se eu frequento todas as reuniões da igreja. Aí ele frequenta todas as reuniões da igreja, mas não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo. Mas está errado, né? Então, cuidado com leis, né? Olha o que ele fala, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Jesus teve que se fazer maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Jesus teve que ser pendurado no madeiro. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a fé pelo Espírito prometido. O Espírito foi prometido aonde? Qual profeta? Joel. Deus fez a promessa a Joel, né? E a promessa foi cumprida. E continua sendo, à medida que alguém desce as águas do batismo, né? Jesus os batiza, né? Com o Espírito Santo, né? Ele que derrama o Espírito Santo sobre o crente batizado nas águas. Então, o Espírito é dado pela fé e não pelas obras da lei. Irmãos, aí agora Paulo tornou dócil aqui, olha. Irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. E ao seu descendente,
Ora, as promessas foram feitas a Moisés. É isso que está escrito? Não, né? A Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é, pronto, fechou. Então, os que procuram justificar pela lei, estão amaldiçoados. Porque não é a descendência de Abraão que justifica, é o descendente, que é Cristo. Então, Cristo, que nos convidou à lei da liberdade, né? Que nos justifica. Então, qual é a vantagem dos judeus? Nenhuma. Qual é a vantagem dos gentios? Também nenhuma. Só tem vantagem se nós estamos no descendente, que é Cristo. Aí nós somos agraciados, né, pela promessa feita a Abraão, nosso pai. E ele continua, e digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela... Então Deus fez uma aliança a Abraão, ela podia ser revogada? Não. Então por que vocês estão querendo se justificar pela lei? Aí Paulo continua, né? Que veio 430 anos depois. Então quem que veio primeiro, a promessa ou a lei? Então agora eu vou te ensinar uma coisa que não é ensinado. Quem veio primeiro? A lei, a promessa ou o homem? Quem vem primeiro? O homem. Depois vem a promessa, certo? Para justificar o homem. Depois vem a lei, para preparar o homem para o cumprimento da promessa. Então, olha bem. Quem é mais importante? O homem ou as instituições? Por quê? Acabou. Então, quem é mais importante? O homem ou a igreja? Quem é mais importante, o homem ou o casamento? O homem. O ser humano. Quando eu falo homem, que é o ser humano. Por que eu estou falando isso? Estou desprezando o casamento? Não. Pelo contrário. Eu estou valorizando os seres humanos. E se eles andam debaixo da sabedoria de Deus, eles vão ter um casamento abençoado. Mas muita gente está mantendo estão fazendo as instituições mais importantes. A mulher está apanhando lá do marido, ora mais, irmã, jejua mais, é falta de fé. Além dela estar sofrendo no corpo e na alma, agora está sofrendo no espírito, porque a igreja colocou o casamento mais importante do que o ser humano. O casamento veio depois, e se veio depois, o homem é mais importante. Anula o casamento? Não, de jeito nenhum. Mas quem é mais importante? O homem. Anula a igreja? De jeito nenhum. Mas quem é mais importante? O homem. Então na igreja, o irmão fez algo que não devia, né? Como que a igreja vai tratar? Com a lei que rege a igreja. O amor. Agora, se ele insiste no erro, qual que é a lei que rege a igreja? O amor. E o amor corrige também ou não?
O amor disciplina também ou não? O amor também afasta ou não? Só que ele faz com lágrimas. Ele não queria. Qual pai que sente prazer em bater no seu filho que merece umas correadas? Nenhum. Mas o pai não bate? Porque ele sabe que aquela varada vai livrar a alma do seu filho do inferno. Não é da morte, não, é do inferno. Mas ele não tem prazer em bater no filho, mas ele bate. Por quê? Porque aquelas varadas vai salvar o filho das chamas do inferno. O pai que não disciplina seu filho, está levando ele para o inferno. Aí usando o grego aí, talvez, né, conduzindo, né, para o inferno. Então, gente, nós temos que entender isso. Porque às vezes nós fazemos um mandamento, até de menos importância, mais importante do que o homem. O ser humano sempre foi mais importante do que qualquer instituição. Tanto é que Jesus morreu para salvar o homem ou a instituição? Tanto é que no último dia vai dissolver todos os casamentos, né? Porque no céu não se casa. Então, eu estou contra casamento? Irmão, se eu fosse contra casamento, eu não era casado, né? Por 40 anos já. Está vendo? Não é isso. Mas eu estou dizendo que às vezes a turma, para preservar o casamento, subjuga a mulher ou o homem no sentido humanidade. Não, irmão. Tem hora que a igreja, né, junto com os irmãos, tem que dizer para o casal, olha, faz o seguinte, vai para casa da sua mãe, você fica aí, dá um tempo. Porque do jeito que vocês estão vivendo, vocês vão se matar. E vocês são mais importantes. E nesse caso, Deus aceita vocês na igreja, nós também, boa, vamos embora. Aí mais tarde, vocês estão pensando em casar, reconcilie. Porque não houve a quebra da aliança, né? Não houve infidelidade sexual, não houve agressão. Então, vocês podem reconciliar. Mas não. A mulher está sendo espancada, violentada, abusada. E a igreja fala, não, você tem que orar. Tá, vou orar. Eu vou chamar o cacetete do guarda para quebrar esse marido. O que resolve aqui é o cacetete do guarda, não é oração não, irmão. Só que quando você fala isso, a turma acha que você é a favor de divórcio. Tem nada a ver. Divórcio é prejuízo para todo mundo. É prejuízo para o casal, é prejuízo para os filhos, é prejuízo para a igreja, é prejuízo para a nação, é prejuízo para todo mundo. Para os familiares, é uma desgraça. É um remédio amargo, mas às vezes tem que ser aplicado. Fazer o quê? É um remédio amargo, às vezes tem que ser dado. Por quê? Porque o ser humano é mais. Aí você vai e fala, não, irmão, você tem que jejuar mais. Você tem que orar mais. E ela sendo espancada, né? Mas é por quê? Porque os irmãos não entendem que o evangelho foi anunciado antes da lei. A Abraão. Né? Então, estamos desprezando a instituição aqui, irmão? De jeito nenhum. Né? Nós temos que obedecer às autoridades governamentais, como discípulos de Cristo? Sim. Mas se para preservar uma vida, eu tenho que mentir, eu minto. Como os nazistas, lembra? Que muitos judeus guardavam, muitas pessoas protegiam os judeus, né? Aí o nazista chegava lá e falava, tem judeu aí na sua casa? Ele falava, não.
Você acha que Deus vai levar essa mentira em conta? Não. A vida é mais importante. Aí o crente, né? O espiritual. Tem um monte de judeu debaixo do meu porão. Aí o nazista vai lá e mata todo mundo. Aquele sangue está na mão de quem? Do espiritual. Aí você pode dizer, você está inventando. Tô não, irmão, é porque eu conheço as escrituras. Lembra das parteiras egípcias? Qual foi a ordem do rei? Mata. O que ela falou com o rei? Não, as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando a gente chega, ela já deu à luz. O que Deus fez com as parteiras egípcias? As abençoou. Mas elas mentiram? Mentiram. Mas feliz é o homem que Deus não imputa. Puxa vida. Então vou pecar? De jeito nenhum. Eu vou mentir para salvar minha pele? Não. Chega um nazista e eu sou judeu. Fiel a Deus, fiel a Cristo. Você é judeu? Sim, sou. Não vou negar minha fé. É diferente, está vendo? Então você vai morrer. Glória a Deus. Então eu não uso a lei a meu favor. Jesus nunca fez isso. Mas a favor do próximo. Então, os sacerdotes, você vê, né? Ele quebrava a lei do sábado? Sim, ele quebrava. Porque tinha que sacrificar, ué. Ele trabalhava. Mas Deus considerava ele culpado? Não. Jesus trabalhou no sábado? Sim. Deus considerou ele culpado? Não. Num só dia, Jesus exerceu várias profissões. Né? Lembra quando ele cuspiu no chão, no sábado? Fez barro, olheiro. Pôs no olho do moço lá, né? Oftalmologista. Mandou ele lá no tanque de celular, vai lá lava. Ele foi. Quando ele voltou vendo. Jesus criou no sábado as córneas, não sei o que faltava lá no olho do moço, né? Mas ele criou algo no sábado, no olho daquele cego. Nos olhos, né? Ele criou, e aí? Você vai lutar contra Jesus? Vai sozinho, eu não vou com você não, meu irmão. Estou fora. Ele é maior do que nós. A fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa fortaleza. Você quer brigar com Deus? Vai lá. O problema é seu, não tem nada com isso. Então, irmão, nós temos que entender isso. Que às vezes a gente fica aí badalando as instituições em detrimento da dor do ser humano. E Deus está lá. Não entenderam nada até hoje. Né? Não entenderam nada. Então, quando Deus faz uma aliança, Ele pode revogar a aliança pela lei? De jeito nenhum. Né? A ponto de anular a promessa? Não. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então ela tinha um prazo de existência, né? A lei tinha um tempo de existência. E foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Né?
Nós sabemos que Deus é um. Então, a lei foi acrescentada por causa da transgressão. Né? Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. A lei pode dar vida, irmão? Não. A lei mata. Por isso que nós não devemos seguir lei nenhuma. E nós temos que tomar cuidado para não impor lei sobre ninguém. Porque a lei mata. A lei dá poder ao pecado. Está lá em Romanos. A lei dá poder ao pecado. Se você fala, não pode, rapaz, é que a turma faz. Porque a lei dá poder ao pecado. A graça não. A graça anula a força do pecado. Mas aí, para não ter conversa, olha o que Deus faz. Mas as escrituras encerrou tudo debaixo, sob, a preposição debaixo, o pecado, para que mediante a fé em Jesus a promessa fosse concedida aos que creem. Então, o Espírito Santo é dado por obediência à lei ou pela fé em Cristo? Pela fé. Nada que você faça te dá o direito do Espírito. Mas se você for lá na montanha e orar a noite toda, ficar lá, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito é dado pela lei. Anula-se a promessa. Não. Deus concede o seu Espírito gratuitamente. Mas Deus quer ver se você tem fé. E mandou você entrar dentro de uma água. Ele podia mandar você pular de avião, de paraquedas. Mas mandou só você entrar dentro da água. E Ele te sela, né, com o Espírito da promessa. Então faça. Por que você está resistindo? Não. Porque na minha igreja... então é a lei que você está seguindo, né? Você está sob maldição. Pronto. Simples. Você está seguindo não a lei de Moisés, mas a lei da igreja. Acaso a lei da igreja tem mais poder do que a promessa que Deus fez a Abraão? É loucura. Aí no verso 23, antes da gente ter o nosso intervalo, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, no futuro haveria de ser revelado. Então, o que é um tutor? É um instrutor mesmo, mas normalmente os tutores dos filhos dos ricos eram escravos, normalmente, os tutores. Só que eles eram filósofos, médicos, eruditos, mas eram escravos. Então, o filho, o herdeiro, né, do pai, ficava sob a tutela de um escravo. O filho não tinha nada, porque a herança é do pai, não é do filho. Mas quando o filho amadurecia, crescia, ele não precisava mais de um tutor. Então o tutor saía e ele assumia a promessa, recebia a herança, né? A herança. Ou seja, nós estávamos debaixo da lei até a fé que foi pré-anunciada a Abraão fosse manifesta. Agora a fé foi manifesta. Não estamos mais debaixo do tutor ou do aio. Então, eu não estou debaixo da lei. Por isso que quando um dia irmãos falaram assim, não, a partir de hoje os pregadores têm que usar terno e gravata. Eu estou fora. Eu não estou debaixo da lei. Então você não prega.
Eu não preciso de pregar no púlpito de igreja. Eu prego dia e noite. Eu prego na rádio, eu prego na televisão. No tempo não tinha essas redes sociais, não. Então eu não prego. Eu vou usar terno e gravata quando eu quiser usar. Aí um maluco, na frente de todo mundo, me deu um terno caro. Aqui, ó, toma. Aí eu vi um irmão rico passando. Falei, irmão, vem cá. Aí o irmão rico veio. Você quer me comprar esse terno? Acabei de ganhar, eu estou vendendo, porque eu estou precisando de dinheiro. Aí o irmão falou, mas você não pode vender não, é meu. Você não me deu? Eu faço o que eu quiser. Meu irmão, compra, me dá uma moralzinha, eu estou precisando de R$500. Não, mas isso custou, eu não quero nem saber quanto custou, eu estou precisando de 500, você pode... Nunca mais esse irmão me amolou. Né? E no dia, Anísio, eu não tinha no dia eu nem tomei banho. Só para você ter uma ideia, a coisa estava complicada. Eu estava na igreja de Cristo de Betim de manhã. Já tinha que resolver umas coisas lá no centro à tarde. E depois ir para Contagem. Dava tempo para tomar banho. Com filho pequeno, mulher, amamentando o Tiago. Vai impor essa lei no diabo, manda o diabo vestir terno. Eu não vou vestir não, e pronto. Pro inferno. Já puseram uma capa vermelha dele, dá um terno bonito para ele. Mas é verdade, irmão, se você não toma cuidado, a turma começa a pôr lei em cima de você, e você começa a seguir um monte de lei. E aí você está seguindo um monte de lei, eu citei uma boba aqui, mas... E aí você começa a sentir um vazio dentro de você. Você começa a seguir todas as leis. Você frequenta reunião de mulher, de homem, de jovem, de criança. Tudo porque alguém está mandando. Não porque você quer. Não porque você tem prazer. Mas é porque você está sendo obrigado. Aí quando você vê, você sente um vazio. Por quê? Porque você está sob maldição. Você está seguindo lei. Os que andam no Espírito, né? Está alegre, está feliz, está tranquilo. Ô irmão, não deixa ninguém te pôr debaixo de uma lei, não. Já colocaram o véu em nós, né? E nós estamos tentando tirar esse véu e leva tempo, não leva? O irmão falou que às vezes a gente cria leis, né? Que em vez da igreja ter liberdade para expressar a sua fé, seu amor, sua alegria, inclusive a sua tristeza, a sua dor, né? Aí cria regras que ninguém pode expressar nada, né? E aí a turma às vezes está com dor e não chora. Às vezes a turma está alegre e não canta. Como Jesus falou, né? Eu toquei flauta e vocês não dançaram. Aí eu toquei lá, sei lá, um outro instrumento que seria para lamento, né? E vocês não lamentaram. Então, a igreja vai criando regras e mandamentos, e aí a igreja perde a sua liberdade, que ela tem em Cristo. Você é livre, né? Então, você está com vontade de chorar no meio da cena? Chora. Está com vontade de dar um aleluia? Dê, né? Mas nós não temos tal. Tudo bem, mas vamos começar a ter então. Porque não tem regra para não ter. Né? Então, vamos tomar muito cuidado, irmão, primeiro de não criar lei para os outros. Segundo, não deixar que ninguém coloque uma lei sobre a gente. Né? Aí, para terminar aqui o capítulo 3, né, para a gente ir para o 4, depois do intervalo, diz assim, ó, de maneira que a lei se tornou como guardião, tá vendo? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então eu não estou subordinado à lei, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em... Né? É engraçado, né? A turma que quer negar, dizer que o batismo é uma lei. Paulo, dentro do contexto da lei, que ninguém é justificado pela lei, ele introduz o batismo, porque o batismo não é lei. O batismo não é obra da lei. O batismo é um ato de fé.
Eu creio que se eu morrer com Cristo no batismo, eu vou ser ressuscitado para ter uma nova vida. E por isso eu entro na água do batismo. Porque eu creio que se eu morrer com Ele, eu vou ser ressuscitado com Ele. Então é tão contraditório que a turma fala, não, o batismo é uma obra. Aí você vai ler o livro de Gálatas para a pessoa. Fala assim, então tá, então vamos ver se é. Vamos ver se é. Ó, Paulo está condenando a justificação pela lei. Mas agora ele está dizendo que todos os que foram batizados em Cristo, que não é obra da lei, me mostra uma lei que manda batizar alguém. Em Moisés. Não existe. Mas todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós estamos revestidos de Cristo, porque nós fomos batizados em Cristo. Então o batismo não é obra da lei. Mas é a fé que atua pelo amor. Eu creio que se eu for sepultado com Cristo no batismo, eu me revisto de Cristo. Se eu não sou sepultado com Cristo no batismo, eu continuo nu perante Deus. E as minhas vergonhas são demonstradas. Né? Eu não estou falando de nudez física aqui não. Estou falando de nudez espiritual. Lembra na festa sem as vestes nupciais? Então, você pode ajudar as pessoas que acreditam que o batismo é uma obra, e por isso eles não fazem para serem justificados. Você pode ler o livro de Gálatas. Porque o livro de Gálatas fala que ninguém é justificado pelas obras da lei. Mas fala que se você não se revestir de Cristo, pelo batismo, você está nu perante Deus. Então o batismo não é obra da lei. Por isso que ele fala aqui, ó. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Por que nós somos um em Cristo? Porque todos nós fomos batizados em Cristo. Que não é uma obra da lei. Você pode ajudar as pessoas que tem problema aí com o batismo, né, dizendo, não, isso é obra da lei. Não, não é não. Paulo falou que ninguém é justificado pela obra da lei, mas Paulo diz que todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiu. Então, se você quer revestir de Cristo, você tem que ser batizado, meu amigo. Se você não for batizado, você não se reveste de Cristo. E se você não se reveste de Cristo, você é como aquele que entrou na festa de casamento sem as vestes nupciais. Você vai ser lançado fora. Pronto. Simples ou não? Simples. Aí termina, né? Ó, em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há ninguém, né? Porque todos nós somos um. E se vocês estão de Cristo, são também descendentes de e herdeiros segundo a promessa. Então, essa lição mostra para nós que batismo não é obra da lei. Mas todos os que foram batizados se revestem de Cristo. E todos se tornam herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Sem batismo, você herda a promessa? Não. Não é. Porque o evangelho que foi pré-anunciado a Abraão é o quê? Vida, morte, ressurreição de Cristo. Sem o qual ninguém será salvo.
Para eu obedecer esse evangelho, eu tenho que começar a viver a vida de Cristo, morrer para mim mesmo, ser sepultado nas águas do batismo, para ser revestido de Cristo. Então, nós podemos dizer para as pessoas, olha, quando você for batizar, você vai se revestir de Cristo. E você se torna herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão, nosso pai. Está vendo?